Você acorda no meio da noite, abre os olhos e sente aquele incômodo conhecido, a vontade de urinar. Olha o relógio, são 2 da manhã, volta pra cama. 2 horas depois, de novo. E quando o dia amanhece, o corpo está cansado, o humor abalado e a sensação é de que você passou a noite lutando contra o próprio corpo. Eu sou a doutora Maria Silva, uróloga há mais de 20 anos, e todos os dias atendo homens que vivem exatamente essa rotina. Homens bons, trabalhadores, que já fizeram de tudo para dormir melhor, mas continuam sendo acordados pelo mesmo motivo. A bexiga não para. E é sobre isso que quero te alertar hoje. Acordar várias vezes para urinar não é apenas um problema de idade. É um sinal silencioso de que o sistema urinário está pedindo socorro, especialmente a próstata. E se ignorado, esse pequeno incômodo pode se transformar em algo muito maior: perda de energia, desequilíbrio hormonal e até queda de virilidade. Mas o que poucos sabem é que existe uma maneira natural, simples e acessível de reduzir esse sintoma e voltar a ter noites inteiras de sono profundo. E tudo começa com apenas um colher pela manhã. Parece pequeno demais para fazer diferença, não é? Eu mesma fiquei surpresa quando comecei a observar os resultados em meus pacientes. Uma colher de um composto natural, rico em nutrientes que ajudam a desinflamar o organismo, equilibrar a função prostática e melhorar o esvaziamento da bexiga, foi suficiente para transformar noites de insônia em descanso verdadeiro. Imagine o que significa isso para um homem de 60, 70, 80 anos. Dormir sem interrupções, acordar com energia, sentir-se disposto e, acima de tudo, recuperar a autoconfiança. Porque ninguém fala sobre isso, mas a verdade é que esses despertares noturnos tiram muito mais do que o sono. Tirar o sono é tirar vitalidade. Eu já vi homens chegarem ao consultório frustrados, irritados, desanimados. Achavam que estavam envelhecendo mal. Na verdade, era o corpo pedindo equilíbrio. Quando cuidamos da próstata e da alimentação matinal, algo muda por dentro. O organismo volta a encontrar o ritmo certo. E é isso que quero te ensinar. Como uma colher simples, tomada no horário certo, pode ajudar a acalmar a bexiga, diminuir a pressão prostática e restaurar o ciclo do sono. Não é milagre, é fisiologia. Nos próximos minutos, eu vou te explicar o porquê isso funciona, o que acontece dentro do corpo quando você adota esse hábito e o que acontece quando você ignora os sinais. Mas antes de seguir, quero que você pense em algo. Quantas noites da sua vida você já perdeu por causa da vontade de urinar? Agora imagine recuperar todas elas. Imagine deitar e só acordar quando o sol nascer, com a mente leve e o corpo descansado. É esse o poder de uma simples colher matinal. Nos próximos capítulos, vou te mostrar o que há por trás desse ritual, quais são os nutrientes que fazem diferença e como o seu corpo reage quando recebe o combustível certo logo pela manhã. Você vai entender por que eu, como médica, não trato esse sintoma apenas com remédios, e sim com uma mudança simples e eficaz na rotina. Dormir bem é um ato de saúde. E acredite, a solução pode estar bem ali, na sua colher de café. Quando penso em tudo isso, lembro imediatamente do seu Antônio. 68 anos, viúvo, morava sozinho e era apaixonado por jardinagem. Ele chegou ao consultório com uma expressão de cansaço que ia além do físico. Disse: "Doutora, eu até tento dormir, mas parece que minha bexiga tem relógio próprio. Mal consigo fechar os olhos e já estou de pé de novo." Ele levantava 3, às vezes 4 vezes por noite. Achava que era normal. Afinal, o irmão dele também fazia o mesmo, e os amigos do bar viviam reclamando das idas noturnas ao banheiro. Mas o que quase ninguém entende é que normal não é o mesmo que inevitável. O corpo dá sinais, e quando a gente aprende a escutá-lo, consegue mudar tudo. Perguntei ao seu Antônio como era sua manhã. Café forte, pão branco, manteiga. Nenhuma fruta, nenhum nutriente que ajudasse o organismo a começar o dia com equilíbrio. E o pior, ele passava horas sem beber água, achando que isso evitaria a vontade de urinar. Expliquei que o corpo é como um jardim, e a bexiga, uma das plantas mais sensíveis. Se o solo está inflamado, se as raízes, no caso a próstata, estão pressionando demais, tudo entra em desequilíbrio. Então, pedi que ele fizesse um pequeno teste. Toda manhã, antes do café, uma colher de uma mistura natural rica em zinco, magnésio e licopeno, ingredientes conhecidos por ajudar o organismo a reduzir processos inflamatórios e favorecer o relaxamento muscular da bexiga. Na primeira semana, ele não notou muita diferença. Na segunda, percebeu que acordava apenas 2 vezes. Na terceira, dormiu uma noite inteira. Quando voltou ao consultório, os olhos brilhavam. "Doutora, parece milagre." E eu respondi: "Não é milagre, seu Antônio. É o corpo agradecendo." Esse é o ponto que eu quero que você entenda. Pequenas ações feitas com constância mudam o funcionamento interno. Não é sobre tomar algo e esperar resultados mágicos. É sobre dar ao corpo o que ele precisa para funcionar bem. Aquela colher não é uma poção, é um gesto de cuidado. É dizer ao seu corpo: "Eu estou te ouvindo." E a verdade é que depois dos 50, muitos homens param de ouvir o próprio corpo. Se acostumam a conviver com sintomas que poderiam ser ajustados com hábitos simples. Acordar várias vezes para urinar não é apenas um incômodo, é um ladrão de energia, de concentração e até de desejo. O corpo cansado perde potência. O sono fragmentado altera hormônios, desregula a testosterona e interfere até na virilidade. Quando o seu Antônio voltou, ele não apenas dormia melhor, ele sorria
diferente. Disse que voltou a cuidar das plantas com prazer, que sentia mais disposição e até o humor havia mudado. E o que ele fez foi apenas seguir um ritual diário: uma colher pela manhã, um copo de água e paciência. Esses nutrientes, quando combinados, ajudam a suavizar a resposta da bexiga, reduzem o desconforto e favorecem um sono contínuo. Mas há algo ainda mais importante do que o conteúdo da colher: o compromisso com a própria saúde. Acordar de madrugada não precisa ser rotina. A bexiga pode sim aprender a ficar tranquila à noite. E a primeira chave está no início do dia. O que você oferece ao seu corpo nas primeiras horas da manhã determina como ele vai se comportar nas próximas 24. Por isso, a colher não é só uma receita, é um símbolo de equilíbrio. É o ponto de partida para quem quer envelhecer com dignidade, energia e paz. E se você está me ouvindo agora, talvez se reconheça nas palavras do seu Antônio. Talvez também tenha aceitado que o sono leve, as idas ao banheiro e o cansaço são parte da idade. Mas, por favor, não aceite isso como destino. Com pequenas mudanças e um pouco de orientação, o corpo masculino é capaz de se renovar, de encontrar harmonia e descanso novamente. Nos próximos minutos, eu vou te explicar por que essa colher tem um efeito tão poderoso, o que acontece dentro do corpo quando você a toma, e o motivo pelo qual esse simples gesto tem ajudado tantos homens a voltar a dormir a noite inteira. Quando explico esse processo aos meus pacientes, gosto de usar uma imagem simples. Pense no seu corpo como uma cidade viva, com milhares de ruas, canais e portões. A bexiga é um reservatório central, como uma grande praça que armazena a água. A próstata, por sua vez, é um portão que controla a saída. Quando esse portão começa a inchar, endurecer ou ficar inflamado, o fluxo natural da cidade se atrapalha e a água, ou melhor, a urina, não consegue sair completamente. Esse engarrafamento cria um ciclo perigoso. A bexiga fica meio cheia o tempo todo. O cérebro recebe o aviso errado de que é preciso urinar e você passa a acordar várias vezes durante a noite. O resultado é sono fragmentado, cansaço crônico, irritação e até perda de concentração. E aqui vem o ponto-chave. Não é apenas a idade que causa isso, e sim a forma como o corpo está sendo alimentado e cuidado. Com o passar dos anos, os tecidos da próstata tendem a acumular inflamação e sofrer com a falta de nutrientes antioxidantes. Isso é natural, mas não inevitável. O zinco, por exemplo, é um mineral essencial para o equilíbrio hormonal masculino e para o bom funcionamento da próstata. Ele age como um escudo, impedindo que o tecido prostático cresça de forma desordenada. O magnésio, por outro lado, é o grande relaxante natural do corpo. Ajuda a reduzir a tensão muscular e melhora o controle da bexiga. Já o licopeno, um pigmento natural presente no tomate e na melancia, é um anti-inflamatório poderoso que protege as células da próstata contra o envelhecimento precoce. Quando esses três elementos, zinco, magnésio e licopeno, se encontram logo pela manhã, em uma dose simples e contínua, algo extraordinário acontece dentro do corpo. As células recebem a mensagem certa. Podem trabalhar em paz. O sistema urinário relaxa. A bexiga se esvazia com mais eficiência. O cérebro para de enviar alarmes falsos durante a madrugada. Mas não é só isso. O sono ininterrupto tem um efeito profundo na produção de testosterona e energia vital. Durante o sono profundo, o corpo libera hormônios de crescimento, repara tecidos, restaura o vigor e até melhora a disposição sexual. Ou seja, quando o homem volta a dormir bem, ele volta a viver com plenitude. E tudo começa com um gesto pequeno, uma colher. Não é sobre milagre ou cura, e sim sobre nutrir o corpo para que ele possa se curar sozinho. É assim que a medicina integrativa e preventiva trabalha, reforçando os mecanismos naturais do organismo em vez de apenas silenciar sintomas. Gosto de dizer aos meus pacientes que o corpo masculino é como um motor antigo. Se você abastece com combustível ruim, ele engasga, falha, faz barulho. Mas quando você coloca o óleo certo, ele ronca suave, responde rápido e funciona com força. A colher matinal é esse óleo. Ela fornece ao organismo a lubrificação necessária para que as engrenagens da próstata, da bexiga e dos rins funcionem em harmonia. Alguns me perguntam: doutora, mas é só isso mesmo? Só uma colher? E eu respondo com sinceridade: é isso, mas com constância. Não adianta tomar um dia e esquecer no outro. O corpo precisa de repetição para entender o novo padrão. Quando você mantém esse hábito, percebe que o jato urinário melhora, o sono se prolonga e o humor desperta. Você se sente mais dono de si. Acordar descansado não é luxo, é necessidade. E o homem que dorme bem, pensa melhor, ama melhor, vive melhor. Então, quando eu falo dessa colher, estou falando de algo muito maior do que um suplemento ou uma mistura natural. Estou falando de resgatar o equilíbrio entre corpo e mente, de devolver ao homem a capacidade de descansar sem medo de ser acordado pelo próprio corpo. Nos próximos capítulos, vou te mostrar o que acontece emocionalmente quando o homem começa a recuperar o sono e a virilidade, e como esse gesto simples pode mudar não apenas a bexiga, mas também o relacionamento, a confiança e a alegria de viver. Dormir bem é o primeiro passo para voltar a sentir-se vivo. E a colher pela manhã, aquela colher que parece tão simples, pode ser o início dessa transformação. Se você gosta do nosso
nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e me permite continuar trazendo informações sérias e verdadeiras para cuidar da sua saúde. Agora, preciso te contar algo que vai além da medicina. Quando um homem começa a acordar várias vezes à noite para urinar, o problema não é só físico. O que acontece dentro do corpo é preocupante, mas o que acontece dentro da mente é devastador. Já atendi dezenas de pacientes que chegaram ao meu consultório cabisbaixos, inseguros, sem brilho no olhar. Não dormiam bem, viviam cansados e começaram a sentir que estavam perdendo a força. E não falo apenas da força física, falo da força interior, da vitalidade, do desejo de viver, da chama da virilidade que define a autoconfiança masculina. O homem que não dorme bem perde algo invisível, perde o comando sobre o próprio corpo. Acordar toda hora para urinar gera irritação, ansiedade e, aos poucos, mina a autoestima. Muitos param de sair de casa, evitam viagens, reduzem encontros com amigos. Alguns até se afastam da parceira, com vergonha da própria fragilidade. E é aí que mora o verdadeiro perigo, porque o corpo reage à mente, e a mente cansada enfraquece o corpo. Essa é uma das razões pelas quais sempre insisto. Cuidar da bexiga e da próstata é cuidar da virilidade e da energia da vida. Não é uma questão estética, é uma questão de dignidade. Lembro de um paciente chamado Cláudio. Tinha 72 anos, mas aparência de 80. Dormia mal há quase uma década e achava que era o destino dos homens mais velhos. Ele me disse algo que nunca esqueci. Doutora, o que me dói não é levantar para urinar, é sentir que minha vida está escorrendo junto com a urina. Aquela frase ficou gravada na minha mente. Quando começamos o tratamento natural, com a colher matinal e ajustes simples de rotina, alimentação, hidratação e horário do jantar, o corpo dele começou a responder. 2 semanas depois, dormiu 5 horas seguidas. 1 mês depois, dormia a noite inteira. Mas o mais bonito não foi isso. Foi vê-lo sorrir. Foi perceber que a postura dele havia mudado. O peito mais aberto, o olhar mais confiante, a voz mais firme. Era como se ele tivesse reencontrado a própria identidade. E é sobre isso que falo quando menciono esperança real. A medicina moderna fala de remédios, exames e diagnósticos, mas eu falo também de alma. Quando o homem volta a dormir bem, tudo muda. O humor melhora. A memória volta a funcionar. A testosterona natural se reequilibra. E até o desejo, aquele fogo que parecia apagado, reacende. Não é milagre. É biologia em harmonia com cuidado. Quando você se compromete a cuidar de si, mesmo que com algo simples como uma colher pela manhã, o corpo entende a mensagem. Eu estou pronto para mudar. E ele muda. Ele se reorganiza, encontra o ritmo certo, descansa e se fortalece. É impressionante como algo tão pequeno pode representar tanto. A colher é símbolo de disciplina, de carinho consigo mesmo. E acredite, o homem que aprende a cuidar de si volta a sentir orgulho do espelho, do corpo e da própria energia. Por isso, eu te peço, como médica e como mulher que escuta todos os dias as dores silenciosas de tantos homens, não ignore esses sinais. Levantar à noite para urinar não é apenas uma questão de idade, é um aviso do corpo de que algo precisa de atenção. E quanto antes você agir, mais fácil é devolver o equilíbrio. Talvez hoje você ainda acorde 2, 3, 4 vezes, mas se começar amanhã mesmo, com constância, paciência e fé, em poucas semanas vai sentir a diferença. O corpo tem uma sabedoria incrível. Ele quer voltar ao equilíbrio. Você só precisa dar o primeiro passo. Nos próximos capítulos, quero te contar o que acontece quando essa transformação se aprofunda, como cada parte do corpo reage a esse novo ritmo, e o que muitos homens descobrem quando finalmente voltam a dormir de verdade. Porque dormir bem não é luxo, é poder. E esse poder começa dentro de você. Às vezes, o que mais assusta não é acordar para urinar, é perceber que o corpo está mudando e você não tem mais o mesmo controle. Primeiro, vem o desconforto noturno. Depois, o jato urinário começa a enfraquecer. Em seguida, aquela sensação de que nunca esvazia completamente a bexiga. E, por fim, o medo silencioso. Será que estou perdendo a virilidade? Esses são os estágios que eu vejo todos os dias no consultório. O corpo vai dando sinais, um por um, como se estivesse pedindo socorro em voz baixa. No início, quase ninguém ouve. Mas quando o sono já está comprometido, quando o cansaço domina o dia, o homem percebe que precisa agir. E é exatamente nesse ponto que entra a revelação mais importante. O problema não começa na bexiga. Começa na inflamação interna e no desequilíbrio entre hormônios e nutrientes. A próstata é uma glândula extremamente sensível. Qualquer alteração no ambiente ao redor dela muda completamente o comportamento do corpo. Se ela incha um pouco, o fluxo de urina muda. Se a circulação local é ruim, a inflamação aumenta. Se a dieta é pobre em minerais, o tecido prostático se torna rígido e reativo. É um efeito dominó. E o mais grave é que quando o homem ignora esses sinais, o corpo começa a compensar de formas perigosas. O coração trabalha mais, a pressão sobe, os rins se sobrecarregam e o sistema nervoso entra em estado de alerta. Por isso, muitos passam o dia ansiosos, irritados, com a sensação de que estão sempre ligados. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você devolve ao corpo o que ele precisa, nutrientes certos, rotina certa e calma pela manhã, o organismo começa a se reorganizar de dentro para fora. E esse processo é quase mágico de observar. Na primeira semana, o corpo
corpo ainda desconfia. Na segunda, a bexiga já começa a responder. Na terceira, o cérebro entende que pode descansar à noite. E quando você menos percebe, está dormindo 6, 7, 8 horas seguidas, sem acordar, sem pressa, sem desconforto. É assim que começa a transformação. E não é exagero dizer que a colher matinal é o gatilho disso tudo. Não pela substância em si, mas pelo gesto de constância. O corpo humano ama rotinas. Quando você repete o mesmo cuidado todos os dias, ele entende o recado. Posso confiar, posso voltar ao equilíbrio. E aqui vem a segunda revelação. O sono restaurado é o primeiro sinal de que o corpo está rejuvenescendo por dentro. Homens que voltam a dormir bem relatam mais disposição, memória mais nítida e até melhora no desempenho sexual. Isso acontece porque o sono profundo regula a produção natural de testosterona. E esse hormônio é o combustível da virilidade, da coragem, da energia. Mas há uma armadilha que muita gente cai. Achar que basta tomar algo por uma semana e tudo estará resolvido. Não, o corpo leva tempo para reaprender o caminho da saúde. Por isso eu repito, constância é mais poderosa do que qualquer remédio. Uma colher pela manhã, todos os dias, é como plantar uma semente. Você rega, cuida, espera. E de repente, o jardim floresce. No fundo, o que destrói a virilidade não é a idade, é a desistência. É o homem que deixa de se cuidar, que aceita o cansaço como destino. Mas quem decide mudar, mesmo que devagar, recupera o brilho nos olhos, a energia, a força. Eu já vi isso dezenas de vezes. A cada história, a cada paciente que volta sorrindo e me diz: doutora, dormi a noite inteira. Eu me emociono, porque sei o quanto esse gesto simples pode resgatar não só o sono, mas também o orgulho,